Minha história é a seguinte: já fui traída muitas vezes, tenho medo de amar e tenho medo de viver sem amar. O que eu faço? Isso é tão comum, não é? Quando a gente é traído, é como se isso virasse uma ferida dentro de nós, que toda vez que nós nos aproximamos, mais uma vez, da possibilidade do amor, é como se aquela casquinha fosse arrancada, né? Viver essa... Porque o grande problema da traição, Gabriel, é que parece que ferir uma autoestima, fere a autoestima de um jeito que depois, quando você se aproxima de uma nova possibilidade, o outro não acredita que aquilo possa dar certo, né? É felicidade demais para ele acreditar, né? Uma vez eu recebi um problema desse no programa de direção espiritual, e a senhora estava contando a história da traição dela, né? E ela relatava todo o sofrimento que ela começou a viver, tudo que começou a amargar no coração dela. Depois de quase 40 anos de casamento, ela descobriu que o marido tinha há mais de 10 anos tinha uma outra família. E aquilo destruiu a vida dela. E eu falava justamente disso para ela, que a traição do marido aconteceu e era um fato inegável. Mas a pior de todas as traições estava acontecendo agora. Que era ela com ela mesma, né? Aquela realidade que ela não conseguia administrar, como se fosse um alimento que comeu, não fez mal e não há solução para aquilo. A pessoa começa a se trair depois. E eu acho que trair a si mesmo é a pior traição. E mesmo esses homens que traem as mulheres, e às vezes colocam isso como se fosse um trunfo, né? Peguei fulana, peguei cicrana. Isso é de uma pobreza de espírito tão grande, né? De uma infelicidade dele mesmo que se trai. Você trai um compromisso que você tem com alguém, você trai uma história bonita que você poderia construir com alguém, você trai uma história de amor, né? Eu acompanhei assim o amor do meu pai e da minha mãe, eu achava lindo o jeito que meu pai tratava minha mãe, o jeito que minha mãe tratava meu pai. E assim, tantos casais que você vê de forma tão bonitas. E por outro lado, eu vejo assim, amigos que eu encontro em vários lugares que eu trabalho, né? Com essa assim, alegria de dizer, né? Essa necessidade machista de dizer que sai com outra, que faz, que pega, que não sei o quê, que às vezes é bom ter arroz e feijão, às vezes é bom ter uma mistura fora, né? Que é uma coisa tão feia assim, é um desrespeito a si mesmo e ao outro. É tão bonito você construir uma história de amor em que uma pessoa gosta da outra por aquilo que ela é, né? E às vezes, padre, o pai educa os filhos de uma forma diferente. Ele ensina o filho, homem, a fazer isso e a filha mulher a ter um outro posicionamento. Que é uma visão errada, que a gente tem que vencer essa visão do machismo, né? Da mesma forma que aquela menina tem que ser íntegra para a construção da sua história, o menino também tem que ser íntegro. Por que um tem que ter e o outro não tem que ser, né? E fidelidade, né, Gabriel, é uma coisa que a gente aprende em casa. Essa importância do casal na formação dos filhos, isso é muito interessante. A gente identifica isso. Famílias mais estruturadas tendem a criar filhos mais fiéis àquilo que fazem na vida. E não estou dizendo só o relacionamento, não, a tudo mesmo. A vida, o tempo todo, é uma experiência de fidelidade, né? Eu preciso ser fiel aos meus projetos, eu preciso ser fiel aos meus valores, àquelas pessoas que trabalham comigo, aquelas pessoas que vivem comigo. As pessoas se descartam muito, né? É um medo muito comum nos dias de hoje isso, porque é uma realidade muito presente. Todo mundo é descartado com muita facilidade. Tudo líquido. Perde a utilidade, joga-se o outro fora, esquece o valor que o outro tem, considera o outro um objeto, as relações objetais, né? Aquelas relações que despersonalizam, que esquecem, que não consideram o valor das pessoas. Tudo muito triste. Você vê a história do menininho que foi no ônibus, ali embaixo do ônibus até Aparecida, para fazer uma promessa para que o pai e a mãe não brigassem mais. É mesmo? Linda essa história. Agora, no dia de Nossa Senhora Aparecida, ele foi para a rodoviária, e aí ele, aliás, correndo um risco de vida, porque foi num lugar complicado do ônibus, porque ele não aguentava mais ver o pai e a mãe brigarem, né? E isso é uma experiência tão dolorosa da gente perceber a tristeza que é um filho ver o pai destruindo a mãe destruindo o pai. Quer dizer, o lar deveria ser o espaço do aconchego, né? Deveria ser a boniteza da vida, dizia Paulo Freire, começa no lar.
É tão gostoso você estar lá, as cenas bonitas assim da criança deitada no colo do pai, ou deitada no colo da mãe, a mãe que conta história, o pai que conta história, né? Quer dizer, aquela construção coletiva. Claro que problemas vão existir, né? Ninguém é perfeito, não é uma ficção, é uma realidade. Mas dentro desses problemas você percebe que está ali, né? Que tem afeto, que tem ternura, né? Com certeza.